Sejam bem-vindos, seja bem-vindo aí. A gente está aguardando um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite para você que entrou. Coloca aqui para mim seu nome, de onde você é, para a gente conhecer, para a gente começar aqui nesse conteúdo, né? Se você tem medo de explodir no seu negócio, medo de romper, medo de dar certo, esse é o lugar para você, porque a gente vai falar alguns medos que nos fazem, né, a gente não prosseguir nos nossos negócios, a gente paralisar, ok? Coloca aqui para mim da onde você é, pra gente se conhecer um pouquinho. Enquanto o pessoal não entra, daqui a um minutinho a gente começa com você, com mais alguém ou não. Jéssica, Rio das Ostras. Ótimo, Jéssica. Que legal. Você trabalha com o que, Jéssica? Fala aí pra mim. Com o que você trabalha? Vamos bater um papo, já que só tá eu e você aqui, né? A Dani entrou aí. Dani, compartilha aí embaixo nesse aviãozinho. Vou compartilhar também. Fala aí pra mim, Jéssica. O que você trabalha, o que você faz, para eu te conhecer um pouquinho, enquanto eu vou compartilhando aqui para o pessoal entrar aqui. E a gente já começa. Ok, sou administradora de umas páginas do Insta. Ah, que legal, que legal. Esse conteúdo é para você, né, também. Quem aqui, né, além de mim, eu acho que amo criar conteúdo, que bacana. Quem aqui, além de mim, né, tem medo? Eu também tenho alguns medos. Já teve medos que te paralisou? Responde aí pra mim. Você já teve algum medo que você se deixou paralisar por conta disso? O que aconteceu com esse medo? Você seguiu adiante? Você se deixou paralisar? Coloca aí, responde aí pra mim, Dani, e vai compartilhando aí essa live, ok? Como ela sempre fica salva no IGTV, a gente já vai começar a falar aí um pouquinho desse assunto, que é um assunto bem interessante, né? Porque muitas vezes, vocês concordam comigo que muitas vezes o medo nos paralisa demais, né? O medo, se a gente não interromper esse ciclo do medo nas nossas vidas, a gente não faz nada, a gente não dá um passo. Então, por isso que é muito importante a gente diagnosticar os medos, a gente entender que os medos das nossas vidas, eles têm nomes, né? Às vezes, a gente não rompe em alguma área da vida, óbvio que aqui eu tô falando de negócios, mas vale para todas as áreas. Às vezes, você não rompe em determinada coisa na sua vida por algum medo que você nem deu nome, né? Por algum medo que você nem sabe que você tem, só que você fica sempre travando naquela tampa, você encosta naquela tampa e você não vai adiante, você não rompe. Por quê? Porque você tem um determinado medo. Então agora a gente vai falar de alguns medos que nos impedem de crescer, todas as áreas da nossa vida, ok? Mas aqui especificamente eu queria que você refletisse conforme eu for falando aqui. Reflete aí, conforme eu vou falando cada medo. Será que esse medo tem te paralisado? Será que você não tem avançado na sua vida, nos seus negócios, devido a esse medo? Né? E eu vou começar a falar aqui algo bem interessante, é que o medo, né, ele não pode ser um obstáculo para as nossas vidas. O medo, a gente costuma falar, né, que o medo, quando ele é numa dosagem pequena, o medo nos protege, sim ou não? Você não vai aí atravessar a ponte com uma água lá embaixo, com o mar lá embaixo, que você vai cair. Você não vai pular porque você vai cair, você tem medo. Até aí, ok, ele te protege. Agora, tem alguns medos nos nossos negócios que vira e mexe, passa ano, entra ano. Boa tarde, Jô, Karina, não sei mais com que eu tô falando, né? As sócias aí da Quentinha Majestosa, Camila, seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender que alguns medos podem nos paralisar. E é isso que eu vou falar aqui, né? Quem aqui, além de mim, já, ou você, de repente, está passando por isso, você tem uma grande ideia, você quer abrir um negócio, você quer romper, você quer colocar o seu negócio para vender, você tem muitas ideias na mente. Você tem estratégia, você já fez planejamento, você já, inclusive, já tem um marketing, você já tem tudo, tá tudo na sua cabeça, né? Tem gente que não tem nada disso que eu falei
E não tem medo, mas ela não tem estratégia, ela não tem recurso financeiro, ela não tem nada. De repente, você tá aqui, você tem tudo, porém você tem o medo. E o medo tá te fazendo você não romper. Eu conversei um dia desses com uma pessoa que eu fiz mentoria semana passada, inclusive, acho que ela nem tá aqui. E olha como é que isso é interessante, gente, como que isso é sério. Eu fiz a mentoria com ela, ela me ouviu, eu passei várias tarefas, né, para ela, várias atividades que ela tinha que fazer, várias melhorias, né, na empresa dela, no negócio. Cara, e eu perguntando, né, porque eu sou chata, quando eu trago melhorias pra pessoa, eu quero ver o resultado, eu quero saber o porquê, o que tá acontecendo, né? Às vezes até passa de uma mentoria para um coaching. Porque quando eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade grande de romper naquela área, aí eu proponho uma sessão de coaching, porque eu acho que vai ser muito mais fácil dela romper. E aí ela não estava conseguindo, dar um passo, gente. Isso até é um case, né, que aconteceu comigo, para mostrar para você como é sério essa questão do medo. E eu cheguei para ela e falei assim, ô fulana, o que tá acontecendo? Já tem 10 dias que eu tô te perguntando isso. Peraí, você pagou a mentoria e você não vai fazer as coisas que eu te falei. O que tá acontecendo? Aí ela foi falar. Voltou lá na história familiar e aí falou, né, algumas coisas que estavam acontecendo. Ela estava com medo de romper. Ela estava com medo de ter sucesso. Ela estava com medo de ter sucesso, o que a família dela não teve. Gente, olha como é sério isso. Muito sério, fidelidade familiar. Isso é muito sério. Às vezes você teve uma família que não rompeu nessa área, você teve uma família que faliu, você teve uma família que não alcançou um sucesso profissional. O que acontece? Eu mereço? Como assim? Meu pai não teve, né? Minha família não teve. Eu não tenho esse direito de ser feliz nessa área. Eu não tenho direito de ganhar dinheiro porque minha família inteira faliram e esse vai ser o meu futuro, eu vou falir. Então, se você tá aqui, você precisa romper. Não sei se é o seu caso, fidelidade familiar, né? A gente tem medo de ser maior do que os nossos familiares. Isso é muito sério. Eu nem ia falar sobre isso, tá? Nem era isso que eu ia falar, mas me veio na mente agora esse case que aconteceu, tá fresquinho e algo que acontece muito conosco, e se a gente não se der conta, a gente aí interrompe o processo que Deus muitas vezes quer fazer com as nossas vidas, ok? Vamos lá, começando, né, a falar. Identificando as fontes. Antes de eu falar dos medos, a gente precisa identificar, né? Será que você já identificou algum medo que você tem na sua vida? Porque o medo tem nome, não é isso? Eu sempre tenho falado isso. O seu medo, ele tem nome e às vezes ele fica escondidinho lá dentro do seu coração. Você não dá nome para ele. Às vezes é um medo de alcançar o sucesso, é o medo de investir, é o medo de se expor, é o medo do que o outro vai falar de mim, é o medo de, sem saber, eu não sei por onde começar e eu fico com medo. Quais são os medos? Você já identificou, de repente, que você está travado aí no seu negócio, que é algum medo que tem te paralisado? Porque isso é muito importante. Identificando as fontes, identificando o porquê que eu tô paralisada. Se você tá paralisado por algo, algum motivo tem. Ou você não tem recurso financeiro, ou você não tem alguém para te ajudar a caminhar, ou você tem algum medo, ou a sua história familiar foi uma história de fracasso. Seu pai não rompeu nessa área, sua mãe, né, faliu os negócios e você tende, né, emocionalmente, seu gatilho mental, a gente falou já sobre isso, sobre gatilho mental, se entende que eu também vou falhar, eu também não tenho esse direito de romper nessa área. Então, isso é muito sério, né? Então, eu queria que você parasse agora tudo o que você está fazendo e que você identificasse as fontes. Você está paralisado por algum medo? É algo que te falta? É algum recurso que te falta financeiro? Algum material que te falta? É alguém que te falta para te ajudar? Porque se nada disso, né? Essa resposta for não, tá tudo ok. Eu tenho aqui, né, as minhas economias, eu consigo fazer com pouco, mas eu consigo. Então é algum medo. E é esse medo que você vai descobrir na live de agora, né? A gente vai passar em um tempinho curto, né? Que a live de sexta-feira é mais curta mesmo, pelo dia, mas
caneta e papel na mão para você anotar. Eu preciso que você anote e que você reflita, né? Se algum medo que eu vou falar é algo que está relacionado aí ao seu negócio, ok? Dá um joinha aí para eu saber que você está entendendo. Meu Deus, esse telefone não para quieto. Vamos lá, deixar ele aqui. Dá um joinha aí para eu saber que você está entendendo, ok? Vamos começar a falar aí do primeiro medo. Medo de não saber por onde começar. Quem aqui já teve esse medo? Eu tenho um projeto, eu tenho algo na minha mente, tudo estruturado. Cara, mas eu tô, igual uma barata tonta, não sei por onde eu vou começar. O que eu tenho que fazer primeiro? Qual o recurso que eu tenho que utilizar? Quem eu vou acessar, né? Quem eu vou entrar em contato para me ajudar a fazer isso? Não faço ideia para onde eu vou começar. Eu fiz, esses dias aí, eu tô com um projeto, né, de aula gratuita, online, não sei se você já assistiu, de planejamento de conteúdo. E acoplado a isso, a gente emitiu um relatório para a gente conhecer as pessoas, conhecer qual é a dor dela, né? Através desse relatório que vai chegar a mim, que está chegando a mim, eu vou poder conhecer a sua dor. E, queridas, o que mais eu vi eu não sei por onde eu começar. Eu tenho medo de não saber o que eu vou fazer. Para onde eu vou, né? Qual é a estratégia que eu uso primeiro? Então, se você tá parado nesse tópico aí, reflita se você não tem medo de não saber para onde começar, né? O que eu coloquei aqui. O problema é que essas pessoas querem de tudo esteja perfeito para então se lançar no mercado, né? Eu não sei por onde eu vou começar, vê se isso vale para você. Eu não sei por onde eu vou começar, então não começo por nada, né? Se eu não sei por onde eu vou começar, eu nem entro em contato com alguém para começar, para fazer algo, né? Eu quero que tudo seja perfeito, maravilhoso para eu começar. O que eu sempre tenho falado? Comece com aquilo que você tem, né? Começou, não para mais. Olha para frente, né? Não fica esperando o cenário perfeito, porque às vezes o cenário não vai chegar. Às vezes ele vai chegar, mas às vezes ele vai demorar bastante para chegar. Então, reflita se você não tem um medo de não saber por onde começar e aí você não começa nada, tu fica parado, né? Uma pergunta que não quer calar para você: há quanto tempo você está aí com o seu projeto na sua agenda, você está com o projeto no computador? Conta aí. Alguns meses, alguns dias, você está há mais de um ano. Quem sabe aí você não tem esse medo de não saber por onde começar? E se você tem esse medo, o que mais a gente tem visto no mercado de conteúdo? É conteúdo gratuito que pega na sua mão e te diz e te dá o passo a passo para você sair do lugar, né? Eu mesmo tô com um projeto de você começar do zero com aquilo que você tem. Então não perca a oportunidade, né? Rompa esse medo logo e avance e, né, seja feliz, tenha sucesso no seu negócio, ok? Eu coloquei aqui também, né? No começo, para se orientar, você pode buscar uma referência no mercado. Encontre uma pessoa para se espelhar. Conheça a história dela, né? Se você não sabe por onde começar, comece por algum lugar. E comece com uma referência. Quem é a pessoa que é referência na sua área? De repente, você está aqui, você é confeiteiro, você trabalha com comida, você trabalha com fotografia, você trabalha com decoração. Com o que você trabalha? Né? Você é criador de conteúdo, enfim, com o que você trabalha? Quem é a pessoa de referência? Porque essa pessoa que é referência, provavelmente, se ela tem uma história de sucesso, é alguém, né, que começou do zero, que aprendeu, né, foi resiliente, aprendeu a lidar com as dificuldades, provavelmente ela tem o passo a passo aí. Se ela conseguiu ou se ele conseguiu, você também vai conseguir. Ok? Que você possa falar aí onde você estiver, se você está no seu trabalho, se você está na sua casa. Eu posso conseguir também. Repete aí junto comigo. Porque a palavra, tudo aquilo que a gente fala tem poder. Você crê nisso que eu tô falando? Se você fala que você pode, se você fala que você é capaz e você vai realizar aquilo que você fala. Ok? Todo mundo aí junto comigo? Beleza, então. Segundo medo de ser considerado louco. Quem aqui, né, já foi considerado louco? Eu já fui considerada louca, gente. Quando eu saí do meu emprego fixo, isso tem mais de 12 anos atrás. Já tem mais de uns 13 anos que eu não trabalho mesmo fixo, né, com emprego fixo.
As pessoas, elas assim, da família, né? Mais da família. Você é maluca, você vai largar um emprego fixo, com carteira assinada. Mas, mulher, né, que você tá aí, né? As meninas que estão aí assistindo essa live, se você não gosta de rotina, se você não gosta, de repente, zona de conforto, se você gosta de desafios, se você ama, tem paixão por um negócio, eu acredito que você tem um perfil empreendedor. Além de todos aqueles que eu já falei lá na live sobre habilidades para ser um empreendedor. Então, você vai ser sim considerado louco, não tem problema. O que tem? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você pode sim ser considerado um louco. O que tem? Tem nada demais, desde que você tenha certeza naquilo que você está pisando, né? Porque às vezes a gente abre mão, né, do nosso emprego, a gente abre mão, né, de um conforto por algo que é além, né? A nossa paixão é algo que nos move, a gente faz por um propósito, a gente faz por uma missão maior, não só por dinheiro. Eu sempre tenho postado sobre isso, né? Inclusive a minha essência é sobre isso, que você não pode fazer simplesmente só por dinheiro, você tem que amar aquilo que você faz. Então, quando você coloca o pé e resolve fazer por amor, por paixão por aquilo, as pessoas vão te chamar de louca. Não tem problema nenhum, desde que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Desde que você sabe que você vai colocar o pé, tem que começar de novo. Isso mesmo. Desde que você sabe que você vai colocar o pé e as coisas podem não funcionar. E aí? Você tem que estar com a mesma garra, a mesma resiliência, né? De antes, do início. Que eu sempre tenho falado, as pessoas elas começam com maior gás, maior paixão, né? Como um casamento, sempre tenho falado sobre isso. E aí as coisas tendem a dar errado no meio do caminho. Será, né, que aquela motivação do início de não tem problema me chamar de louco, né? Eu sei do que eu tô fazendo. Será que você vai conseguir conquistar uma maturidade para entender que vai ter fases ruins no seu negócio, mas vai ter fases boas também? Será que eu vou ser fiel em todas as fases que o meu negócio vai vir, como um casamento? Reflete aí sobre isso. Será que você está numa fase do seu negócio que tem martelado na sua mente que as pessoas têm te chamado de louco e aí os problemas, as dificuldades têm te feito sim refletir, porque são tantas, de repente, escassez que você tem passado, as dificuldades que você não tem dado conta de se automotivar. Por isso que esse tipo de conteúdo, né, essas lives são muito importantes para te motivar, para te inspirar que se o outro é capaz de conseguir com força, com garra, com resiliência, você também é capaz de conseguir. Não importa que você seja um louco, mas que você seja um louco e que você seja uma pessoa apaixonada pelaquilo que você faz, ok? Responde aí para mim, você é apaixonado por aquilo que você faz? Você ama aquilo, você faz porque você gosta, óbvio, gente, por dinheiro, né? Todo mundo tem que pagar conta. Tem ninguém rico aqui? Ou tem? Acho que não, né? Que tem muita grana. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que amar, né? Você tem que acordar e falar, meu Deus, mais um dia, que legal. Eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo que eu amo. Responde aí pra mim com um coraçãozinho. Você gosta daquilo que você faz? Você tem amor pelo seu trabalho? Responde aí pra mim enquanto eu vou, né, continuar aqui. Como eu falei, né, se as palavras estabilidade e zona de conforto te dão agonia, você tem um espírito de empreendedor, né? Estabilidade, né, zona de conforto, ela te dá uma agonia, te dá uma coceira. Não dou conta, né? Não dou conta de todos os dias fazer a mesma coisa, todos os dias executar a mesma tarefa, não dou conta. Isso é porque você tem um espírito empreendedor. Porque você quer algo, né, maior, você quer exercer aí, você quer colocar para o mundo, para as pessoas conhecerem o seu produto ou serviço, ok? Vamos lá. Terceiro medo de não ter recursos financeiros suficiente. Eu acho que isso é um medo normal, né? Acho que aqui não tem ninguém que tem muita grana, muito dinheiro, né? São pessoas ricas. Esse é um medo comum. O que a gente precisa entender é que às vezes, o cenário financeiro não vai ser tão estável para que você possa ter um lucro, né? Que a gente possa entender que muitos dos nossos negócios, para quem começa na garra, né? É homem e mulher que começa na garra mesmo, começa porque acredita no seu produto, acredita no seu serviço, vai ser de forma lenta, vai ser aí
um processo. Então, que você tenha paciência no processo. E esse medo de não ter recursos suficientes para começar, não tem jeito. Você vai ter que embutir esse medo aí e começar. Amanda, que estou fazendo todos os dias em desafio novo e limite que estou precisando romper. Isso é maravilhoso. Não tem preço. Não tem preço. Eu estou falando isso por experiência própria. Não tem preço você fazer aquilo que você gosta, você fazer com uma alegria, sabe? Não ser um peso para você, todo dia você acordar e dormir e falar assim, meu Deus, amanhã é mais um dia. Não dou conta mais de fazer isso. Eu já trabalhei em lugares que todos os dias eu acordava assim, anos atrás, né? E isso é muito agoniante. Não tem nada melhor do que você, né, fazer aquilo que você ama. E o medo de não ter recursos financeiros suficientes para começar, não tem jeito, você vai precisar entender que, sim, não tem problema você não ter suficiente para começar, mas comece com aquilo que você tem. O quanto você tem? Qual é o recurso financeiro que você tem para começar? Esse recurso que está na sua mão, o que você dá conta de fazer com ele? É com isso que você pode contar. Vamos trabalhar com carro andando, que é o que eu sempre costumo falar. Se você não tem um valor grande para investir, né, durante 6 meses, durante um ano, não tem problema. Comece com isso que você tem e vá trabalhando aos poucos. Vai colocando uma porcentagem em cada área, uma porcentagem aqui no marketing, e aí você consegue um cliente através disso, e aí você reinveste de novo para você conseguir ver esse lucro, né? Mas nunca se paralise por esse medo de não ter recursos suficientes para começar. Tem gente que tem recurso muito suficiente, mas e daí? Você não tem. O que não pode acontecer é você não fazer nada. Você não nem der um passo à frente porque você tem medo, né, de você não ter um recurso maravilhoso, e aí você para no meio do caminho. Todos entendidos? Coloca aí um joinha aí para eu saber que você tá entendendo, né? Com organização, planejamento, a empresa começa a crescer e gerar lucro. Você tem consciência de que você tem sido uma pessoa organizada, você tem se planejado no seu negócio, você tem conseguido aí, né, trazer um planejamento ao ponto que você se planeja lá na frente investir, porque às vezes você não tem um recurso agora, mas lá na frente você vai conseguir, né? Pensamento positivo, tudo aquilo que a gente declara é o que volta para as nossas vidas, né? Então isso é muito importante você entender, ok? Você não pode esperar ter muito dinheiro para investir no seu serviço ou produto. Comece pequeno, eu acabei de falar. Comece com aquilo que você tem, comece com o investimento que você tem. Você não tem rios de dinheiro para fazer um anúncio de repente no Instagram, no Facebook, comece com um pouquinho todos os dias. Seja constante no processo, que eu sempre tenho falado, né? Melhor o feito constante do que o perfeito uma só vez. Nada adianta você fazer um anúncio com dinheiro grande e você fizer só uma vez e você nem ver as métricas do resultado, você não saber se trouxe resultado ou não, ou foi um resultado grande, mas foi um resultado somente uma vez. O que adianta? Tenha constância no processo, que lá na frente, aos pouquinhos, você vai ver o retorno, ok? Vamos lá. Quarto medo de falhar. É a frase, né, que é uma frase muito importante, que eu anotei aqui para falar. Você deve ser o primeiro a acreditar em você. Você vai falhar, ponto. O que tem? Tem problema. As pessoas, queridos, mais bem-sucedidas de grandes empresas, você acha que elas não falharam? Elas falharam muito, por isso que elas são bem-sucedidas. O que acontece com a falha? Quando eu falho, eu consigo, diante dessa falha, mudar a minha rota, melhorar a minha estratégia, para lá na frente eu ser bem-sucedido. Sem falha, como é que eu consigo melhorar a minha rotina, os meus processos, melhorar onde eu posso colocar uma outra estratégia? Então, as falhas, elas fazem parte do processo. As falhas, elas fazem parte do negócio. Não tenham medo de falhar, né? Precisa falhar sim, ainda mais no início. É no início que você tem que falhar, porque é no início que você precisa ver o que dá certo, o que não dá certo, o que você precisa se adaptar para melhorar.
É nas falhas que você vai diagnosticar, né? Por exemplo, na comida, coloquei muito sal, coloquei muito açúcar, falhei aqui nesse atendimento com o cliente, da próxima vez acho que eu vou oferecer um atendimento melhor, né? As grandes empresas, elas falharam muito, muito mesmo. Elas chegarem lá na frente, como é que faz para ela entender, né, e melhorar os processos? É falhando. Então, você pega esse medo de não falhar e comece. Entenda e não crie expectativa. Isso é uma coisa muito importante. Não crie... Gente, eu tô travando? Fala aí pra mim se eu tô travando. Eu tô sentindo que, né, tá meio devagar aqui. Pega esse medo de não falhar, né? De falhar, na verdade. E não crie expectativa. É simples, fácil, prático, né? Para eu entender... Para eu tirar esse medo de falhar, eu saber que eu vou falhar. Eu já estou esperando uma falha, porque ela faz parte do processo. Imagina tudo perfeito, como é que vai ter o aprendizado? Como é que você vai aprender? Como é que eu vou aprender sem eu falhar, né? E aqui eu coloquei uma coisa bem interessante, que essa coisa da falha, a gente tem a tendência de ficar se comparando com o outro, né? A gente vê, de repente, uma empresa grande e a gente fica se comparando, mas essa empresa é perfeita, né? Essa pessoa faz tudo tão perfeitinho. Não, eu tenho que chegar a essa pessoa. Você pode até chegar, né? A gente tem que sonhar mesmo, sonhar grande. E eu sempre costumo falar que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, ok? Coloca isso aí na porta da sua geladeira. O mesmo trabalho que você tem em sonhar grande é o sonho pequeno. Então, sonhe grande mesmo. Você quer chegar a uma multinacional, você quer chegar a uma pessoa que é referência na sua área, você vai conseguir. Mas o que não dá para você estar no início, você ficar se comparando com a pessoa que já passou por esse processo, ela já passou pela fase inicial. E aí você fica se comparando, você fica esperando a perfeição. Eu não dou nenhum passo enquanto eu não tiver a estrutura ideal para eu gravar um vídeo, eu não dou um passo enquanto eu não tiver a estrutura ideal para eu vender, para eu ter um e-commerce, para eu ter um bom atendimento, para eu ter uma equipe comercial para eu vender. Querido, querida, essa pessoa, ela chegou num patamar que ela passou por onde você tá. Então, comece e não olha para trás, seja constante no processo. Não fica se comparando, né, ao que o outro tem, com a estrutura que o outro tem. De repente, ele chegou lá no início que ele estava igual a você e ele não ficou se comparando. Ele olhou para frente, ele continuou na trajetória e por isso que ele tá onde ele tá. Então não se compare com o outro, ok? Faça aquilo que você tem para fazer e olha para frente e não fica olhando para os lados se comparando, porque é óbvio que se eu olho uma pessoa que tá acima de mim, eu falo assim, meu Deus, eu sou tão pequeno, né? Ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me assistir, ninguém vai, né, comprar de mim, meu produto é muito pequeno, o produto do meu concorrente, que na verdade nem é concorrente, né? Quando a empresa está muito acima, ela não é concorrente, ela é uma referência para nós. Mas e aí? Ele começou assim pequeno, então não tenha medo de falhar, ok? Vocês que estão aí, não tenham medo de falhar. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo para qualquer empreendimento de sucesso. Se falhar, levanta de novo, bola para frente. Foco, né, no alvo. Qual é o seu alvo? Onde você quer chegar? É isso que você tem que olhar. Não é olhar para as circunstâncias, não é olhar aquilo que você não tem. Hoje eu não tenho um Instagram ideal, né? Mas você pelo menos tem algum. Então comece com aquilo que você tem. Não olhe para o lado, para a direita, para a esquerda, não olhe para baixo. Olhe para frente, olhe para o seu alvo, olhe para onde você quer chegar. É lá que é o seu foco, ok? Beleza, vamos lá. Quinto medo de não atrair clientes. Impossível, que é o medo de não vender, né? Impossível. Você tem que se fazer uma seguinte pergunta. Você é bom naquilo que você faz? Você oferece um produto, um serviço de qualidade? O seu produto é bom? Você acredita naquilo que você vende? Você acredita em você como profissional?
Você acredita, né, que a sua comida é boa, que a sua decoração é boa, que você tira boas fotos, você acredita que o seu sapato é um sapato lindo, então é impossível. É impossível não ter um cliente que não vai comprar de você. Ponto. Sempre tem um cliente para comprar de nós. Isso é fato, né? Consumado. Você não tem que ter esse medo. Agora, algo muito importante que você precisa refletir é: óbvio que para eu vender, para eu atrair clientes, existem estratégias de marketing, existem estratégias de planejamento. Como é que tá isso? Como é que tá essa questão para você, né? O que você precisa fazer para se divulgar? Ou, se você tem feito, quais são as suas falhas? Quais têm sido os seus buracos, os seus vazios? O que você tem deixado de fazer? Ou o que você tem feito menos? Isso você precisa focar. Não é medo. Porque vender, você vai vender. Isso é ponto. Agora, a intensidade da venda, o quanto você vai vender, vai ser de acordo com a disponibilidade, com o seu esforço de divulgar o seu produto. Porque se o seu produto é bom, tem cliente, tem público para todos os produtos e todos os serviços. Não tem como. Se é bom, alguém vai comprar. Agora, óbvio que a gente quer pagar nossas contas, a gente quer vender muito, a gente quer, né, vender o ponto da gente ter um dinheiro aí pra gente sobreviver. Aí essa é a questão. Então, pega as estratégias, pega os conteúdos que vocês têm recebido, né? No meu perfil, tem tanto perfil aí de criador de conteúdo, de gente que entrega conteúdo de valor. Consome isso de uma forma, né? Você vai consumindo e bota em prática. Não adianta só consumir e ficar só aqui, ó. Porque se ficar na mente, não traz resultado, né? A teoria sem a prática, ela não traz resultado. Isso é uma frase bem legal para você colocar na sua mente. Não adianta eu ler um vídeo no IGTV, eu ver um vídeo, assistir um vídeo, né? Escutar um vídeo e não colocar em prática. Então, assista e coloque. E comece a anotar as coisas, as melhorias, as coisas que você precisa fazer para melhorar. Aí sim você vai romper, aí sim você vai vender. Então, se você tem um medo de não atrair clientes, se você tem um medo de não vender, joga fora esse medo pela janela, assassina esse medo. Porque não existe. Se o seu produto é bom, se você é boa e se você aí tem estratégia de divulgação, você vai vender, ok? Ok, então vamos lá. Sexto medo, medo de dar certo. Como assim, Simone? Medo de dar certo? Não seria o medo de não dar certo? Não, é medo de dar certo mesmo. Eu tô aqui, o meu papel aqui é provocar você, né? O meu papel, principalmente como coach, é provocar a sua mente. Tem gente, porque o medo de não dar certo, isso é meio óbvio, né? Acho que eu não falaria isso. Agora, o medo de dar certo, sabe o que acontece quando dá certo? Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso batalhar, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer acontecer, eu preciso acordar cedo, eu preciso melhorar, eu preciso ser exemplo. Quando eu tenho medo de dar certo, significa que muitas vezes eu não quero sair daquela zoninha, daquela zona que tá quentinho, que tá favorável, que tá tranquilo, né? Tá bom, tô pagando as minhas contas, é isso que vale. Agora, só isso que você quer ou você quer melhorar? Você quer romper limites? Você quer fazer do seu negócio algo rentável para você? Então, o medo, né, de dar certo está muito ligado à fidelidade familiar, como eu falei lá no início, né? Eu falei lá no início, falei que eu ia falar um pouquinho depois. Será que a sua família deu certo nessa área? Será? De repente, reflete aí, de repente você teve algum familiar que faliu, e isso na sua mente, ela aciona esse gatilho, né? De que eu não posso ser bem sucedido nessa área, porque fulano não foi, ciclano não foi, ou se der certo, eu sei que se eu vender, né? Se eu começar a ganhar dinheiro, se eu começar a ganhar clientes, isso vai acontecer? Caraca, já era, não vou poder acordar tarde, vou ter que trabalhar, vou ter que batalhar, vou ter que fazer acontecer. Porque eu tô vendendo, né? Como é que eu vou entregar um produto para um cliente? Existem todos os processos para eu entregar. Então, reflete aí, né? Se você tá com medinho mesmo de você se mexer, de você se esforçar, e aí você tem medo de dar certo. Porque se der certo, eu vou ter que fazer isso.
Se der certo, eu vou ter que me movimentar mais do que eu tô me movimentando. E de repente, como tá bom, tá legal pra você. E se melhorar, meio que estraga mais ou menos, né, gente? Estraga no bom sentido. E você vai precisar trabalhar mais para fazer acontecer. Faz sentido para você? Responde aí para mim, enquanto eu vou beber uma água aí. Faz sentido? Será que você tem tido medo de dar certo? Medo de trabalhar, medo de se esforçar, medo, né? É muito forte, tem tudo a ver. Gente, isso é fato. Às vezes a gente tá em determinado momento da nossa vida que tá bom, tá tranquilo. Se melhorar mais do que tá, eu não vou dar conta. Ou eu vou ter que dar conta, eu vou ter que trabalhar mais do que eu tô fazendo. Eu não quero acordar menos de 10 horas da manhã. Eu quero acordar 10. E tá confortável desse jeito. E o medo de dar certo envolve isso, envolve esforço, envolve trabalho, envolve zona de conforto, envolve fidelidade familiar. Então, que você possa refletir sobre isso, tá? Anote aí o medo de dar certo. Se em algum momento isso não bate na sua mente de você ter que trabalhar mais daquilo que você está trabalhando. Reflete aí, ok? E o último medo aqui, né, que eu falei que a live ia ser um pouquinho mais curta, medo de se expor. Tá com medo de se expor, né? A gente falou muito sobre isso no vídeo. Medo de se expor. Será que esse é um medo seu? De se expor? Gente, se a gente parar para pensar no que mudou, né? Mudou a vida, é o novo normal agora. A pessoa, um negócio que não se expõe, que não bota a cara a tapa, cara, não existe. Vocês concordam comigo? O negócio hoje que não entrega conteúdo na internet, que não tem um site, que não tem um Instagram, que não tem um Facebook, não existe. Só existe aquelas empresas grandes, né? Que já tem nome, e de qualquer maneira, a empresa grande já tem isso. Porém, ela por si só ela se vende, como Coca-Cola, né? Não precisa tanto disso, porque ela já fez nome no mercado. Agora, uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, não existe. Muitas vezes a gente tem medo de se expor, a gente tem medo, né, do que vão falar de mim. Esse medo de se expor está totalmente ligado de eu ser criticado, das pessoas acharem que, né, agora eu tô querendo ser blogueirinha. Gente, quantas vezes já me chamaram de blogueira? Ah, tá com isso agora, tá mania de blogueiro? Tu paga minhas contas, querido? Responde assim pra essa pessoa. Você paga minhas contas agora, né? Na mente, né, gente? Que a gente não vai criar confusão na rua com as pessoas. Mas deixa falar, porque esse é o novo normal. Não tem como voltar atrás. Não tem como. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de nada ser online. É presencial e online, tudo na vida vai ser assim, porque as pessoas se acostumaram com isso, né? Então, pega esse medo de se expor e pensa assim, se eu não me expor, sabe o que vai acontecer? Eu não vou vender. Simples assim. Se eu não me expor, eu posso até vender, mas vai demorar muito mais, eu vou ter dificuldade, eu vou ter... Aí, com certeza a pessoa vai me comparar com uma outra que tá na internet, que se expõe, que faz vídeo. Então, assim, gente, não tem jeito. Se esse é o medo de se expor, né? Como eu falei lá em cima, o medo de não atrair clientes. E se você anotou, né, que algo que tá faltando em você é você gravar vídeos, é você criar conteúdos, é pra ontem. Né? Pega esse medo de se expor, pega aí a falta que você tem, que é criar conteúdo, é criar um planejamento, criar uma linha editorial, né, para os seus conteúdos. Faça isso para ontem, porque, mas demora muito, isso traz resultado? Depende do que você pode considerar do que é resultado. Resultado para você é venda? Se você falar para mim que você espera que resultado é venda, eu vou falar assim para você, não crie expectativa. Porque pode ser que você faça esse esforço e você não veja a venda imediatamente. Não é imediato. Pode ser. Mas eu prefiro que você não crie expectativa. Agora, algo que você tem que colocar na sua mente é para sempre. Igual, gente, escova dente. Sempre escova dente, né? Para sempre. Você questiona porque você escova dente? Qual é o objetivo de Deus escovar dente? Gente, é para sempre. Tomar banho é para sempre. Então, se expor, criar conteúdo é diário e para sempre.
Doa quem doer, por mais que isso doa, por mais que vai me trazer sacrifício, vai me dar trabalho, ai meu Deus, nananã, mas é necessário, né? É um mal, entre aspas, porque assim, eu amo criar conteúdo, óbvio, eu trabalho com isso, esse é o meu propósito, porém, dá trabalho, gente, então é um mal necessário, dá trabalho, você acha que não dá? Você acha que eu não tenho um dia que eu fico o dia inteiro, né, tentando me inspirar, criatividade, né, planejamento, depois tem um outro dia que passa pela linha editorial, depois tem um outro dia que eu faço as artes. Demora, gente, então é um mal necessário, mas eu gosto, né? Então, que você possa refletir que você precisa gostar disso, porque isso vai fazer parte do seu trabalho. Pensa que, por exemplo, você trabalha com comida. Você tem um dia para ir no mercado, não é isso? Os meninos aí da comida. Você tem um dia que você vai no mercado, você tem um dia que você faz a sua listinha de compras, você tem um dia que você faz a entrega, você tem um dia que divulga. Isso não faz parte da lista de tarefas? Você vai precisar ter um dia de criar conteúdo. Você vai precisar ter um dia de criar, se expor, gravar vídeos, postar aí conteúdo. Não tem jeito. Isso vai precisar fazer parte da sua rotina. Então, se você tem esse medo aí de se expor, joga ele fora, porque vai doer menos. Joga ele fora logo, como eu sempre tenho falado. Posta e sai correndo, ok? Posta e não olha. Posta, não fica olhando, observando. Ai, eu falei assim, eu falei assado, meu cabelo ficou em pé, né? Eu tava com uma cara de que tava dormindo, nanã. No início vai ser assim mesmo, gente. Tá ótimo, tá bom. É o que você tem pra hoje. Mas pelo menos você começou, né? A pessoa vai te criticar? Tudo bem, vai. Tem gente que vai criticar, gente. Tem gente que não vai assistir, tem gente que não vai estar nem aí, mas tem gente que vai amar. E aí? Tem público pra tudo. Você vai atrair alguém, com certeza, que é a pessoa ideal pra você. Você quer atrair todo mundo? Acho que é bem complicado, né? Eu sempre tenho falado, eu tenho um público específico. O meu público específico são as pessoas que eu estou atraindo. Por isso que os conteúdos de valor têm que estar conectados com as pessoas que você quer atrair, com o seu avatar, que é aquilo que eu sempre tenho falado, né? Você já descobriu o seu avatar? Você já descobriu o seu público-alvo? Você precisa criar conteúdo para esse público. Não cria conteúdo, por exemplo, o meu público... o exemplo que eu sempre tenho falado, o meu público é MEI, é micro, pequeno empresário. Esse é meu público. Para que eu vou ficar criando conteúdo, gente? Para Coca-Cola? Para que eu vou ficar criando conteúdo para empresa que já tem agência de marketing mega em São Paulo, nos Estados Unidos? Para quê? Eu vou atrair, gente? Impossível, eu não vou atrair. Então, aquela empresa não é o meu perfil, não é o meu avatar. Então, eu tô gastando cartucho em criar conteúdo para essa pessoa. Não vou vender para essa pessoa, não vou vender. A pessoa que eu vou vender são as pessoas que vão ser atraídas pelo meu negócio. Então, eu coloquei um dia desse, não sei qual dia, acho que foi mês passado, enfim, que você é muito mais fácil, né? Você jogar o anzol e você pegar um peixinho pequeno e aquele peixinho você vai alimentar ele sempre, do que você pegar um peixe grande, você não dá conta de alimentar, porque a demanda vai ser grande, a estrutura vai ser grande de você alimentar aquele peixe. Então, olhe, perceba quem é o seu público, crie conteúdos para o seu público, ok? Mas falei demais sobre isso, porque a live nem é sobre isso. É porque, gente, não adianta, isso é algo que é meu, né? Eu falo sobre isso, não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Uma última coisa que eu queria falar para você para terminar, que independente do seu medo, independente se você tem todos os medos que eu mencionei, se você tem um, ou de repente você descobriu que não tem nenhum, algo muito importante que você precisa entender: acredite em você mesmo, acredite que você é capaz, acredite que se esse foi o dom, né, que você recebeu de Deus, se é algo que você ama fazer, vai dar certo. Acredite que se você é o pai da criança, a gente sempre tem falado sobre isso, né? Você é o pai da criança, pegue a criança no colo, carregue, se esforce pela criança e não olhe para o lado e para o outro que não está tendo o mesmo esforço que você, ok? Não sei se ficou entendido isso, mas
Se Deus te deu uma missão, carregue ela, se esforce, acredite em você, acredite que Deus já te deu todas as estratégias, os dons necessários para você vender, para você fazer acontecer, né? Aqui o que eu coloquei, para alcançar o sucesso no comando de um negócio, ter autoestima é a condição número 1 para o empresário. Tem autoestima, acorda, olha no espelho e fala assim, Deus me deu isso para eu comandar, para eu orientar, para eu direcionar esse barco, é porque eu tenho já a estrutura para isso, ele vai me capacitar, ele vai me conduzir para isso. Então, faça acontecer e só você pode fazer acontecer. E quando a gente acorda mal, quando a gente fica com baixa autoestima, quando a gente tá, né, não sei se eu continuo nesse negócio, não sei. Pode até ser que não é o momento de você exercer, né, esse empreendimento, pode ser que seja o momento de você mudar. Isso aí é só você que vai decidir. Porém, o que não pode acontecer é você deixar a sua baixa autoestima, você deixar o que as pessoas comandem aquilo que você é. Né? Acredite em você, só você pode acreditar em você. Ninguém tem o poder de te criticar, ninguém tem o poder de te dizer se vai dar certo ou se não vai dar certo. Só você pode fazer acontecer, né? É necessário acreditar em si mesmo e garra para superar as dores de cabeça, pois os obstáculos irão surgir. Quando eu fico, né, com baixa autoestima, né, desacreditando no que eu sou capaz, as coisas começam a dar errado. Agora, quando eu olho pro espelho e falo assim, tá difícil, eu tenho um gigante para vencer, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer vencer, só eu posso fazer acontecer, só eu posso romper esse medo, só eu posso gravar o vídeo, tá na minha mão. Então, empreendedores que estão aí, está na sua mão, a batata está na sua mão. O que você vai fazer com ela? Você vai resolver jogar ela pro alto, e jogar ela para alguém que está muito quente na sua mão, ou você vai pensar rápido, porque o empreendedor, ele tem, né, a habilidade do empreendedor é pensar rápido, ou você vai pensar rápido, levar a batata até a água, né? Às vezes é tão mais fácil você levar até a água e deixar a água bater na batata para ela esfriar e aí você conseguir pensar que você jogar pro colo do outro, você jogar a culpa no esposo que não tá te dando, né, apoio suficiente, você jogar a culpa no governo, você jogar a culpa no Brasil, você jogou a culpa nas suas finanças. Pega a batata e resolva fazer algo com ela, não resolva colocar a culpa em ninguém ou jogar a batata fora. Porque se é algo que você ama, você vai resolver jogar ela fora? Faz sentido para você? Então era isso que eu queria passar aí para vocês, esse conteúdo. Se tem alguém que não tá aqui, você compartilhe depois no IGTV, que ele vai ficar salvo, tá bom? E eu vou falar aqui de 3 coisas. Eu vou colocar uma caixinha, tá bom? Para você tirar alguma dúvida que você tenha sobre esse conteúdo. Vou colocar uma caixinha porque como hoje terminou a jornada do crescimento das lives, então, na verdade, eu ainda tô com um projeto de outras lives, mas não tem nada certo. Como eu gosto de criar conteúdo de acordo com que, né, a minha audiência tem necessidade, eu quero criar algo que seja da necessidade de vocês, tá? Então, quando eu colocar a caixinha, responde que tipo de conteúdo você gostaria de repente, ver, que seja vídeo, seja live, o que for, tá bom? E eu tô com um projeto aí, eu tô terminando os vídeos de uma segunda aula online gratuita. E essa aula será sobre conteúdos e dicas de stories, né? Bem legal a aula, tá terminando, eu acredito que semana que vem eu já vou lançar essa aula. Então, se você tá no grupo do Telegram, eu vou lançar primeiro lá. É online, gratuita, tá? É a segunda aula que eu vou lançar. Se você tá lá no grupo do Telegram, eu acredito que até quarta-feira eu tô lançando a aula lá. E aí, só depois eu vou lançar no Instagram, até pra valer o que eu sempre tenho falado, que quem tá no Telegram tem, né, os melhores conteúdos, tem coisas diferentes do que eu posto no Instagram, no Facebook. Ok? Vocês gostaram? Dá um joinha aí pra mim se você gostou, se você não gostou. E se você não gostou, me fala no direct porque você não gostou, ok? Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguém, né? A live de segunda, gente, a live mentoria, mantém. Só que eu só dou quando eu percebo que tem alguém diferente, de alguma área diferente. Eu sempre tenho falado aqui. Não adianta eu falar de alguma empresa que eu já falei, que fica repetitivo, né? Então, quando alguém marca lá um perfil que eu vejo que vale a pena, que tá precisando, que é alguma área diferente,
eu trago a live mentoria. Quando isso não acontece, eu não dou a live mentoria, tá? Tô justificando se você em alguma segunda-feira percebeu que eu não trouxe a live mentoria meio-dia 5. É por esse motivo. Mas se você tem alguém, algum amigo, empresário, enfim, que tá precisando, pede para ele marcar lá no post, que eu vou ter a maior alegria e prazer aí em mentorar esse negócio, ok? Um grande beijo, fica com Deus e até eu vou fazer um sorriso aqui, porque como disse a minha querida Débora, que eu sempre esqueço, né, dos prints das lives, tá? Eu vou tentar aqui dar o print pra gente postar depois. Se você puder postar, tá bom? E me marcar, eu te agradeço. Enfim, gente, não sei se foi não, tá? Mas se não foi, o que é isso aqui que tem uns negócios esquisitos. Enfim, um beijo, gente, boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Responde a caixinha sobre os temas das lives, ok? Isso é mega importante. Um beijo!